caiu. Crianças morreram, velhos, jovens, mulheres. O pastor que acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas, mais conhecido como calvinista, dirá: foi Deus. Isso foi Deus. Afinal de contas, se Jesus disse que nenhum pássaro cai sem o consentimento de Deus, sem Deus assentir, sem Deus afirmar, pode. Se nenhum pássaro, que se dirá acerca de uma vida humana? Nenhuma vida humana cai sem a vontade de Deus. Por isso nós, calvinistas, afirmamos: foi Deus. Deus tem algum propósito, mas foi Ele. Permitindo ou executando, não faz muita diferença, foi Ele. O pastor moderninho, entretanto, que acredita que Deus é bom, e para ele, Deus ser bom significa que Deus não pode. Deus não pode permitir nenhum tipo de sofrimento. Então, o pastor moderninho diz: Deus não tem nada a ver com essa tragédia. Assim, o pastor moderno crê livrar Deus de culpa. Oh, Deus será culpado se afirmarmos que Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas aí retrucamos: espera aí. Você está dizendo que Deus é bom e Ele não quer essas coisas. Ele não tem nada a ver com isso. Sim. Mas você também disse que o seu Deus é todo poderoso? Sim. Ora, se Ele é todo bondoso, e a bondade dele se resume nesse pensamento que você acabou de falar, Ele não quer essas coisas, e Ele é todo poderoso, por que não fez nada? Então, ou o seu Deus não é todo bondoso, como você disse, ou Ele não é todo poderoso. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito nesse canal, que se inscrevesse e ativasse o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário logo após o término desse vídeo. Então vamos lá. É muito interessante que ele usa o exemplo de um avião que cai e morrem ali aquelas pessoas que estão viajando. E basicamente o que ele faz é dizer que se esse avião caiu é porque era da vontade de Deus. Porque se Deus é todo poderoso, então ele poderia ter impedido o avião de cair. Então se ele não impediu, não é porque ele não podia, é porque ele não queria. Logo, se ele não queria, então era da vontade de Deus que esse avião caísse. A pergunta é, por que ele não usa um outro exemplo mais comprometedor? Por que ele não usa um exemplo de uma criança que é estuprada, esquartejada e jogada no mato? Por que ele não usa o exemplo de uma moça que é vendida para ser abusada por dezenas e dezenas de homens, viver como escrava longe da sua família? Por que ele não usa exemplos assim? Sabe por que ele não usa? Porque ele não teria coragem de dizer que algo assim era da vontade de Deus. Então ele vai usar algo horrível, sim, é horrível o avião cair, pessoas morrerem, mas ainda assim ele poderia dizer: não, mas Deus tem o seu propósito. Agora eu pergunto, qual é o propósito que Deus tem numa criança ser estuprada, esquartejada, e a sua família ser devastada com algo assim? Acaso um Deus que se diz bom em toda a sua palavra, justo, santo, perfeito, poderia desejar algo assim? Porque vontade e desejo é a mesma coisa. Quando eu digo que algo aconteceu e se aconteceu é porque era da vontade de Deus, isso é o mesmo que dizer que se algo aconteceu é porque Deus desejou aquilo. Então, como um Deus bom desejaria o estupro de uma criança? Ah, mas ele não disse isso, Danilo. Ele pode não ter dito isso. Mas o que eu estou falando aqui são as implicações lógicas do argumento dele. Porque do mesmo jeito que um avião, na visão dele, se caiu é porque era da vontade de Deus, Deus está no controle de tudo, então qualquer coisa, até o pior pecado, a maior atrocidade que acontece na terra, na visão deles, é porque foi da vontade de Deus. Afinal de contas, não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Isso é uma doutrina que me dá nojo, que embrulha o meu estômago. Somente alguém que se preocupa apenas com a letra, em ler livros, em fazer seminários, em ler grandes escritores, mas que não se preocupa em ter uma intimidade profunda e real com a pessoa do Espírito Santo, poderia acreditar numa aberração como essa. Qualquer pessoa com um pouco de intimidade com Deus sabe
que Deus não faria isso jamais. Então fica a pergunta, mas, Danilo, como que você responde às coisas que ele colocou ali? Bom, então se Deus não queria que aquilo acontecesse, e ele é todo poderoso, por que ele não impediu? Isso é simples demais. Vou explicar. É porque Deus é justo. Nenhum atributo de Deus funciona separado do outro. Todos os atributos de Deus funcionam em comum acordo. Então Deus não pode ter um ato soberano e deixar de fora o seu amor e a sua justiça. Deus não pode ter um ato de amor. Você quer um exemplo? A salvação é um ato de amor de Deus, mas a justiça de Deus estava envolvida. Deus precisou matar Jesus Cristo no nosso lugar. Senão ele não poderia manifestar o seu amor. Então nenhum atributo de Deus se manifesta separado do outro. Deus não pode ser soberano e injusto. Deus não pode ser amor e injusto. Deus não pode ser justo sem ter amor envolvido. Então tudo que Deus faz envolve todos os seus atributos. Então sim, Deus é todo poderoso, porém ele é justo. E o que faz dele justo? É que ele age com justiça. E a Bíblia diz que Deus entregou o domínio da terra ao homem. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e que o homem tivesse domínio sobre a terra. Quem que manda na terra? É o homem. Danilo, mas a Bíblia diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Sim, a casa onde eu moro também não é minha, pertence a uma outra pessoa. A casa onde eu moro está no nome de outra pessoa, mas foi alugada para mim. E se foi alugado para mim, você acha que a dona da casa pode entrar na minha casa sem bater? Não, ela tem que pedir a minha permissão para entrar na casa, mesmo a casa sendo dela. E aí você entende o porquê que a gente ora, né? Ah, o avião caiu. Mas será que se uma igreja tivesse aí alguém ali naquela igreja tido um sonho que aquele avião ia cair, e a igreja tivesse se reunido para orar, pedindo a Deus que impedisse aquele acidente, você acha que Deus não iria impedir? Aí eu pergunto, se eu oro, se a igreja ora e Deus vai lá e trabalha, impede algo de acontecer, como é que fica essa doutrina dele aí? Então para que a gente ora? Né? Se vai acontecer, se Deus quer, vai acontecer. Se Deus não quiser, não vai acontecer. Para que orar? Para que pedir livramento a Deus? Não preciso. Ah, Senhor, eu vou viajar de avião agora, guarda, põe os teus anjos para guardar esse voo, me dá um voo tranquilo, protege a minha família. Para que a gente pede essas coisas? Afinal de contas, se Deus quiser proteger, ele protege. Se ele não quiser, ele não protege. Não precisaria de orar. Você sabe por que a gente ora? É porque nós vivemos nesse mundo que é de Deus, mas ele colocou o homem como governante. Então, para que Deus haja nessa terra, ele precisa que a gente peça. Basicamente, eu falo sem medo nenhum, Deus precisa da nossa autorização, sim, para agir em nossa vida. É por isso que pessoas morrem em acidente porque não oram. Tiago disse que tem coisas que não acontecem na nossa vida porque a gente não pede. Ora, mas se já é da vontade de Deus, para que pedir? Deus vai lá e faz e pronto. Não, Tiago disse que Deus não vai fazer se a gente não pedir. A oração do Pai Nosso, por exemplo. Ora, se tudo que está acontecendo no mundo é a vontade de Deus, todas essas mortes, porque Deus está querendo que aconteça, tudo que acontece é porque Deus quer, para que a gente ora? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra. Para que eu vou pedir para a vontade de Deus ser feita na terra se ela já está sendo feita? Se tudo que acontece na terra é a vontade de Deus, para que eu vou pedir para que a vontade de Deus seja feita? Não faz sentido. Então, quando você entende que Deus outorgou ao homem a autoridade sobre a terra, e Deus é tão justo que ele respeita. Você já viu que Deus ele pede para você se sujeitar a toda a autoridade? Deus também se sujeita à autoridade. Deus ele respeita a autoridade que ele mesmo outorgou ao homem. Deus não vai passar por cima da autoridade que ele mesmo deu. É por isso que para Deus assumir de novo o controle da terra, o que ele fez? Ele se fez homem. É por isso que Jesus vai reinar sobre essa terra. Se Jesus não estivesse encarnado, ele nunca poderia reinar sobre essa terra. Porque Deus estaria indo contra o seu decreto. Deus decretou que o homem é o governante da terra. Então, para o filho deles governar essa terra,
teve que fazer homem. Deus respeitou a sua própria lei. Você lembra lá dos reis, né, da Média e da Pérsia? Lembra do rei que decretou que qualquer pessoa que fizesse uma oração a outro deus, e essa pessoa tinha que ser jogada na cova dos leões? Lembra que o rei assinou o decreto e depois, mesmo ele querendo salvar Daniel, ele não podia voltar a palavra dele atrás? Deus é assim também. A Bíblia diz que ele exaltou a sua palavra acima da sua própria santidade. Deus, ele faz o que ele quiser. Deus faz qualquer coisa. Deus faz qualquer coisa. Deus pode fazer tudo. Deus pode mentir? Ah, então ele não pode fazer tudo. Mentir ele não pode. Por que Deus não pode mentir? Porque vai contra a sua natureza. Por que Deus não pode voltar a palavra dele atrás? Porque vai contra a sua justiça. Então, se Deus dá o domínio da terra para o homem, e agora Deus fica aqui, impedindo qualquer coisa errada de acontecer, Deus está invalidando o seu decreto. Porque se Deus deu o governo para o homem e o mundo está uma bagunça por causa do homem, como assim a culpa é de Deus que um avião caiu? A culpa é do homem. Como assim a culpa é de Deus que pessoas são estupradas, pessoas são mortas? A culpa é do homem. Danilo, mas é do homem ou é do diabo? Dos dois. Porque quem deu ao diabo permissão de agir nesse mundo foi o homem. Deus colocou o homem no jardim para ele lavrar a terra e guardar. Guardar de quem? Guardar do mal. Era a responsabilidade de Adão proteger esse mundo da maldade. E o que ele fez? Ele se levantou contra Deus, cometeu o pecado de alta traição e por causa do homem, por causa do pecado do homem, é que Satanás, por influência, de forma totalmente ilegal, o diabo ele se assenhorou do homem e dessa terra. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Se as coisas que acontecem fossem a vontade de Deus, o mundo jaz em Deus, então. A Bíblia diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A Bíblia diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Se as doenças que Jesus curou eram obras de Deus, então será que Jesus estava destruindo as obras do Pai? A Bíblia diz que Jesus curava todos os oprimidos do diabo. Então tudo que acontece de ruim no mundo é culpa do diabo e do homem porque permite. Agora, quando uma pessoa se sujeita a Deus, ela resiste o diabo e o diabo foge dela. Quando uma pessoa se sujeita a Deus, ela é transportada do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí sim Deus pode agir na vida dessa pessoa e mesmo assim essa pessoa tem que pedir, essa pessoa tem que orar. Porque Deus não age na vida de ninguém contra a sua vontade. Para você ver que o que eu estou falando é tão verdade, que você não vai ver Deus agindo na Bíblia sem ter um homem envolvido. Deus sempre usa o homem. Por que Deus não foi lá e libertou o povo? Por que ele teve que usar Moisés? Porque é através do homem que ele age na terra, porque Deus não vai agir ilegalmente. O homem é o governante desse planeta. A Bíblia diz que os céus pertencem ao Senhor, a terra ele entregou aos filhos dos homens. É por isso que Deus age através da nossa intercessão. Por que você ora para Deus salvar? Ué, se Deus quer salvar, ele não vai lá e salva e pronto, acabou. Por que você tem que orar? Por que você tem que orar para Deus curar? Por que você tem que orar para Deus livrar? Essa é a explicação. Deus age através do homem. Então o homem precisa pedir para Deus agir, para que Deus haja de forma legal, sem estar passando por cima da autoridade do homem. Isso é tão verdade, que até mesmo quando Deus vier em Apocalipse enviar juízos, para Jesus voltar a estabelecer o reino, tudo será feito por meio da intercessão da igreja. Quando você chega em Apocalipse, você tem lá um anjo com as taças cheias de incenso, que são as orações dos santos. E aí aquele incenso sobe para a narina de Deus, o anjo pega uma brasa viva e joga na terra. E aí desencadeia vários juízos da parte de Deus. Por que isso? Porque é a intercessão da igreja, não apenas que impede às vezes juízo. Você sabia que tem vezes que Deus quer enviar juízo? Mas a pessoa intercede e aí Deus não envia o juízo. Ele falou isso para o profeta, ele disse: eu procurei um homem que ficasse na brecha entre mim e esse povo, para que eu não viesse e ferisse a terra. Ou seja, Deus ele vai enviar juízo, mas ele espera que apareça um intercessor e peça a ele mais tempo, para que aquele povo se arrependa. Então você vê como que Deus trabalha com o homem. Deus falou para Moisés: Moisés, fica aqui que eu vou lá e eu vou destruir esse povo. Moisés intercedeu e Deus não destruiu o povo.
Então, quando Deus vier para purificar esse mundo, não pense que Deus vai fazer isso de forma autoritária. Deus fará isso por meio da intercessão do seu povo. E até a vinda de Cristo não será feita, não acontecerá sem a oração da igreja. Por isso que em Apocalipse você vê que o Espírito e a noiva dizem: vem. Vai ser a oração da igreja que trará Jesus de volta para essa terra. Então, se cai um avião, não foi porque Deus quis que caísse. Tudo que acontece no mundo de ruim acontece porque o mundo está sob a autoridade do homem. E o homem permite Satanás agir nesse mundo. Agora, quanto mais a igreja ora, quanto mais a igreja usa a sua autoridade para liberar o agir de Deus nessa terra, mais aí sim nós vemos a vontade de Deus sendo feita na terra. É por isso que Jesus mandou a gente orar para que a vontade de Deus fosse feita na terra como ela é feita no céu. Aí eu pergunto, tem acidente no céu? Tem morte no céu? Tem doença no céu? Tem estupro no céu? Por que não tem nada ruim acontecendo no céu? Porque no céu a vontade de Deus é feita 100%. Então eu oro, Pai Nosso, para que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. É por isso que quando a igreja ora, Deus livra de acidente, Deus livra de morte, Deus livra de estupro, Deus salva, Deus cura, Deus liberta. Por que Deus não faz isso sem a igreja? Porque Deus não vai ser ilegal, Deus é justo, Deus deu a nós a autoridade e é através da nossa autoridade que Ele vai agir, impedindo coisas de acontecer, fazendo com que coisas aconteçam. Então, quando você entende isso, você não deturpa o caráter de Deus como esse homem fez. Porque se o avião caiu porque Deus quis, então a menina foi estuprada também porque Deus quis. Ah, me poupe, conversa fiada é essa? Então, meus irmãos, tenham mais intimidade com Deus, meditem mais nas Escrituras, ficam dando ouvido para tudo que qualquer homem fala, por mais que, como eu disse, é um homem que eu respeito, é um homem que eu ouço outras coisas que ele fala, mas nem tudo. Aquilo que vai de contra o caráter de Deus a gente precisa rejeitar. Nosso Deus é bom, nosso Deus é santo, nosso Deus é justo e nosso Deus é amor. E Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque se Deus faz o mal, se Deus é o autor do mal, então ele não é bom. Ou ele é bom ou ele é mau. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu poderia ficar aqui horas falando sobre esse assunto, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então eu peço que você deixe seu like, deixe seu comentário. Fala aí o que você acha desse assunto. Fala aí se você tem algum outro teólogo que você gostaria que eu reagisse. Manda o link para mim. Eu vou ler o seu comentário, eu vou te responder. Quem sabe a sua dica não vire um vídeo aqui nesse canal. Não deixe de se inscrever e assinar o sininho. Tudo bem? Então esse foi mais um vídeo, eu espero você no próximo. Graça e paz, Deus abençoe a todos.